Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nesse terceiro mistério, eu quero colocar todas as pessoas desempregadas, todos os jovens, homens e mulheres que estão à procura de uma oportunidade e precisam que uma porta se abra, e precisa que a Mãe da Divina Providência providencie o sustento para suas famílias, para os seus filhos. Você que conhece alguém que esteja desempregado, coloque nesse momento. E a Mãe passa na frente. Mãe da Divina Providência, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nesse quarto mistério, eu quero colocar todas as pessoas que estão doentes da nossa comunidade, do nosso bairro, mas de todo o Brasil. Todas as pessoas que estão hospitalizadas nesse momento, os que se encontram nas UTIs, os acamados, idosos, crianças, que se encontram em tratamento, que se encontram com sua saúde fragilizada. Que o Senhor possa vir, que Nossa Senhora visite nesse momento, que traga a cura, que traga o alívio da dor. Você que conhece alguém que esteja passando por um sofrimento físico e falou que não só da saúde física, mas da saúde mental, psicológica, que abala muitas pessoas também. Então eu peço por todos os doentes nesse mistério, que o Senhor tenha misericórdia e que Nossa Senhora nos proteja. Mãe da Divina Providência, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Nesse último mistério, eu quero colocar esse grupo de oração. Esse grupo de oração, estava conversando com a
algo. Deus tocou no coração dele, foi o pedido dele. Não foi eu, não foi Tiago, não foi Kevina, não foi Karina, não foi Janine. Foi o pedido dele para que esse grupo fosse criado aqui na nossa paróquia. Então, nesse mistério, eu quero colocar o nosso grupo de oração. Quero colocar você que está aqui todas as quintas-feiras, orando conosco. Você que está aqui contribuindo, você sendo nossos ajudantes, né? Nossos servos, orando conosco. Você que se dispõe a sair da sua casa, que vem aqui nos ajudar e orar. E que Deus mande mais servos. E que Deus nos sustente, nos dê forças. Não nos deixe desistir. Não nos deixe desanimar. Que Nossa Senhora nos cubra com seu manto e não nos faça desistir. Amém. Mãe da Divina Providência, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-vos agora em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Então, agora sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos iniciar chamando a nossa irmã Priscila, que veio de outra paróquia, né? A convite. Nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição, e veio a libertar aqui a nossa noite, né? Com a sua oração. Por favor, Priscila, venha até nós. Eu peço a todos que possam erguer as suas mãos em direção à nossa irmã. Vamos rezar uma Ave Maria por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já agradecemos a sua presença aqui, né? Deixou o celular, deixou os seus afazeres para vir pregar para nós. Para começar esse momento da pregação, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abra nossos corações, que fale na boca de Priscila o que Ele tem a nos dizer. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo para soprar em nós. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por
E eu falei para ele, eu não casei para andar só. Você pode ser católico, agora você vai para a igreja comigo. E outra coisa, eu falei para ele, não aceito imagem, não aceito cruz. Falei para ele, não aceito texto, eu não quero nada dessas coisas na minha casa. Uma vez ele ganhou um escapulário, eu fiz ele guardar. Falei, se você usar, eu não vou mais contigo. Gente, orar muito lá. Eu tinha uma raiva. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse que um dia você entrar católico, eu não tinha casado com você. Eu falei isso com meu marido. Foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Eu falei pra ele, se eu soubesse que você ia entrar católico, eu não tinha casado com você. De tanta raiva que eu fiquei quando ele falou que eu quis andar católico. E aí a gente começou a ter algumas discussões sobre a fé. Até que ele começou a estudar e eu não sabia que ele tinha começado a estudar a fé católica. E aí que meus problemas começaram. Porque, gente, quando a gente conhece a nossa fé, nada, ninguém, nem vindo de doutrina nenhuma, faz a gente desistir desse vídeo. Uma vez eu estava conversando com ele sobre a Bíblia e ele falou assim: quem foi que escreveu o Evangelho? Não, quem foi Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Vocês sabem quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Mas quem ele é? Quem ele era quando ele escreveu o Evangelho? Eu sou uma pessoa bem informada aqui. O resto ficou calado. Bater palmas, isso que você falou é muito verdadeiro. Padre Paulo está todo dia fala. A gente só falando que conhece, nós temos que conhecer a nossa religião. Ela é a base, está escrito ali, ela segue. E a gente vai falar sobre isso. Esse é o tema que vai permear aqui a nossa conversa. Marcos, eu falei para ele que Marcos tinha sido um dos 12 apóstolos. Marcos não foi um dos 12 apóstolos. Aí ele perguntou para mim quem foi Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Eu falei, foi um dos 12. Ele não. Vocês sabem que Lucas não foi um dos 12, né? Vocês sabem disso? Vocês estão descobrindo agora. Me pode falar a verdade, gente, porque eu também não sabia, viu? Eu não sabia. Ele falou assim, Lucas e Marcos nunca conheceram Jesus. Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro e Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Quem narrou o Evangelho de Marcos foi Pedro. Marcos só escreveu, gente. Quem narrou foi Pedro. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Paulo. O Evangelho de Lucas foi narrado por Paulo. Lucas só escreveu, eu não sabia disso. E aí ele começou a falar uma coisa sobre a Bíblia que eu não sabia. E eu falei, oxente, claro, o Evangelho, a Bíblia é a única regra de fé. Eu falei, eu vou estudar a história da Bíblia, porque eu acho que eu não estou sabendo muito sobre como é que a Bíblia surgiu. E aí, eu fui pesquisar sobre onde eu poderia estudar a história da Bíblia e eu caí nesse livro. E é esse livro que transformou a minha vida. Esse livro foi escrito no século IV, ano 313 depois de Cristo. Ele se chama História Eclesiástica, que foi escrito por um cara chamado Eusébio de Cesareia. Eu comecei a procurar sobre a história da Bíblia e caí no canal no YouTube que citava muito o tal de Eusébio de Cesareia. Eu não sabia quem era, mas eu achei que esse Eusébio de Cesareia tinha escrito a história da Bíblia. Então eu falei assim, vou comprar esse livro. Será que vende um livro escrito no século IV? É muito antigo, eu nem sabia que esses livros antigos, que tinha livro que dava para ser comprado nesse tempo. E aí eu perguntei pro meu marido, eu falei, você sabe um livro chamado História Eclesiástica? Eu falei, sei, tá aí na biblioteca de casa. Gente, esse livro está na biblioteca da nossa casa há 2 anos e eu nunca tinha visto, não cega. Eu acho que Deus me cegou de propósito. Ele falou, não, eu vou cegar ela, porque não é a hora ainda. Aí eu falei, o quê? Ele falou, aí eu fui entender da onde que ele estava sabido. Ele estava sabido porque ele estava estudando. E aí eu peguei esse livro aqui, ó. E eu achei que esse livro contava a história da Bíblia. De fato, ele conta como a Bíblia surgiu, mas não só. Ele conta a história da igreja primitiva nos 3 primeiros séculos, desde o nascimento de Jesus até o surgimento do imperador Constantino no Império Romano. É aí que começa a minha grande mudança. Eu vou pular porque teria muita coisa para falar, mas eu vou chegar aqui num ponto que foi fundamental. Eu comecei a ler esse livro e eu falei assim, começou com Bíblia, né? Ele começa com Bíblia. Peraí, deixa eu falar primeiro quem é Eusébio. Eusébio de Cesareia, a gente foi um bispo da Igreja Católica no ano 313
demônios, os santos, porque os santos de verdade estão mortos, nada para ele, não podem ver, não pode ouvir, imagina. Eles estão o quê? Jesus, né? Quando eu era evangélica, no meu evangélico, não existe pecadinho e pecadão. A gente sabe que existe pecadinho e pecadão. Mas para eles, o pecado de mentir é exatamente igual ao pecado de matar. É o mesmo pecado. E aí você fala assim, e como é que eu faço para não cometer esses pecados? Te vira, mano. Deus te deu uma graça, você não pode cometer um pecadinho e pecadão. A doutrina moral do meu evangélico é muito falha. Para você ser evangélico, você não pode beber, não pode fornicar, que é sexo fora do casamento, não pode ir para festa, para carnaval, mas é basicamente isso. Eu nunca tinha ouvido falar de virtudes. Eu nunca tinha ouvido falar de vícios e virtudes. Vícios e virtudes fazem parte da doutrina moral católica. Para mim era muito difícil ser cristã, porque eu falava, Senhor, eu estou sempre cometendo esses pecados, eu não sei como não pecar, porque eu não sabia o que eu precisava buscar, eu não sabia quais eram as virtudes que eu tinha de desenvolver, eu não sabia que existia um negócio de desenvolver fortaleza, de desenvolver a paciência, de desenvolver a caridade. Eu não sabia o que era nada disso, isso não é trabalhado no meu evangelho. E aí, para eu poder cortar o caminho, né? Se não deixar primada, eu separei aqui a passagem que começou a mudar o meu coração. E foi quando eu comecei a entender o que é de fato o cristianismo. Qual o papel dos santos? Será que realmente a gente não precisa? Será que nós estamos sozinhos? Quando eu era evangélica, eu estava só, espiritualmente falando. Eu lembro que eu ia para o quarto, eu ia orar, falar com Deus, e eu falava, Senhor, eu não sei, eu não tenho força, eu não sei como fazer, eu chorava, a coisa toda, mas tudo se repetia. A vida espiritual evangélica é muito solitária. Você não tem ninguém com quem contar. Até os seus pecados, quando você vai contar, você só conta direto para Cristo. Então você vai no quarto, você chora, pede perdão, Senhor. Você não está na cara de Jesus, né? Gente, eu odeio conversar. Porque eu falo, meu Deus, eu tenho que olhar para a cara de alguém que está representando Cristo. Me contar os pecados ficou muito mais difícil depois que eu virei católica. Imagina, ainda mais que a gente mulher está na cara do padre. Padre, eu pequei. Seu pecado. Então, né? A gente só não tem onde enfiar a cara de vergonha. Mas quando você é evangélico, você não tem vergonha. Jesus não está te vendo. Quer dizer, você não está vendo Jesus. Você não está vendo a cara de Jesus. Você não fiz isso, me perdoa. Amém. Fica tudo certo. Você pega de novo, você pega de novo. Você não tem vergonha de se confessar. Você não sente o peso do seu pecado. Mas vamos chegar lá. Nesse livro, eu devo narrar a história dos mártires. Não sei se vocês sabem, mas no início do Império Romano, os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos, assassinados, eles eram proibidos de dormir em praças públicas, eles tinham seus bens tomados, porque os cristãos se recusavam a adorar os deuses pagãos. Nós estamos falando de uma sociedade que é extremamente idólatra, tinha muitos deuses. Jesus não era conhecido em Roma. O cristianismo era uma religião muito pequenininha, ainda estava em desenvolvimento. Então os romanos não entendiam quem era Jesus. Sim, Jesus é Deus. A gente tem Zeus, a gente tem Apolo, a gente tem Osíris, a gente tem Ptolomeu, a gente tem Perséfone. Nós temos tantos deuses, mas não temos Jesus. Então os cristãos, eles eram perseguidos porque eles eram considerados ateus. Ser ateu no Império Romano, para os povos antigos, era um pecado, um crime muito grave, porque a religião era um tecido da sociedade. Então os romanos começaram a perseguir os cristãos. Olha, levava para o Coliseu, aqui a gente aprendeu um livro de história, só que é muito pior. Levava para o Coliseu toda a Assembleia de Romanos lá no estádio e falava assim: amaldiçoa Cristo, senão você vai morrer. E aí os cristãos falavam: Cristo, eu não amaldiçoo, eu prefiro morrer. E aí nós temos as histórias dos martírios, e eu quero narrar uma história para vocês, como foi quando eu comecei a entender como que a igreja se relaciona com os santos. Por que os santos são tão importantes para a nossa igreja? Por que eles são tão importantes para a nossa fé? Rapidamente, tá, Tiago? Eu estou com medo, gente, de avançar demais. Bom, Policarpo, ele era um bispo
Ser forte, Policarpo, ser homem. Ninguém viu quem falava, mas muitos dos nossos ouviram esta voz. O procônsul dizia para Policarpo: jura e eu te libero. Amaldiçoa a Cristo. E Policarpo disse: há 86 anos que o sirvo e ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar meu rei e meu salvador? Ele falou isso desde o estágio voltado, milhares de romanos, e que fosse homem. O procônsul disse: eis de tomar pelo fogo, se desprezas as feras, a menos que mudes parecer. E Policarpo retrucou: tu me ameaças com fogo que queima durante 1 hora, e em pouco tempo se extingue. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Fazes o que queres. Com o rosto repleto de graça, Policarpo declarou 3 vezes dentro do estágio: eu sou cristão. Então o procônsul mandou fazer uma fogueira dentro do Coliseu. Colocou Policarpo dentro, amarrou Policarpo em servo de madeira e mandou tocar fogo na palha, que fica ao redor. Um grande milagre aconteceu. Gente, isso foi narrado pelos cristãos da época. Eu não estou inventando, não, tá? Isso foi registrado. O fogo fez uma volta ao redor da fogueira de Policarpo. Então, que mundo, cara. Policarpo ficou lá dentro, sem ser tocado pelo fogo. Então, o povo começou a gritar, e aí o procônsul então pediu um soldado romano, para que o soldado romano atirasse uma lança em Policarpo. E aí Policarpo não morreu do fogo, ele morreu pela lança. E quando a lança atingiu Policarpo, jorrou tanto sangue, que o sangue de Policarpo apagou o fogo da fogueira. Policarpo foi declarado santo. Só que os romanos, aí vem uma coisa que os cristãos queriam. Os cristãos da igreja de Esmirna tentaram resgatar o corpo de Policarpo. Sabe por quê? Eles vão dizer, deixa só, essa fala é muito importante. Eles falam, a igreja de Esmirna: o maligno, invejoso e ciumento, adversário dos justos, vendo a grandeza do martírio de Policarpo, a vida irrepreensível que levara desde o início, a coroa da incorruptibilidade, o brilho inegável que obtivera, cuidou de que nem mesmo o cadáver fosse recolhido por nós, apesar de muitos terem possuído e ter uma porção de suas relíquias. Eles tinham medo de que o povo abandonasse o crucificado e começasse a adorar Policarpo. Eles ignoravam que jamais poderíamos abandonar a Cristo, que morreu pela salvação dos redimidos, do mundo inteiro, e a nenhuma outra teremos de adorar. Gente, presta muita atenção, porque isso aqui é o que nós temos. Com efeito, nós o adoramos por ser filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos com razão, enquanto discípulos e imitadores do Senhor, por causa do seu invencível amor ao próprio Rei e Mestre, possamos também nós obter o privilégio de nos tornar seus companheiros e condiscípulos. A igreja de Esmirna, naquele tempo, já estava rebatendo a acusação de idolatria. Não, nós não adoramos nossos filhos, mas nós os veneramos por causa do testemunho de Jesus. Nós os veneramos porque nós queremos ser condiscípulos de Maria. Nós queremos ser imitadores de Cristo, como Maria imitou o seu próprio filho. É por isso que nós os veneramos. Os cristãos daquela época, eles tinham hábito mais da imagem na igreja. Eles pegavam os corpos dos santos, desses mártires que testemunharam o amor de Jesus, enterravam nas tumbas. Sabe o que era missa? Nas tumbas, no meio dos ossos, no meio das carnes, no meio das vestes, porque eles queriam lembrar o tempo inteiro de que era possível ser santo. É possível ser santo, gente. Eu não sabia que existia santidade até eu ler a vida dos mártires. Os evangélicos não sabem o que é santidade. Eles se reuniam em cima dos corpos, porque eles falavam: nós seremos imitadores até a morte. Como esses mártires provaram que é possível amar Cristo até a perfeição.
E foi isso que aconteceu com Policarpo. A igreja de Esmirna conseguiu recuperar o corpo de Policarpo, guardou o corpo de Policarpo. E sempre que era possível, eles se reuniam aonde estavam as relíquias, que eles chamam de mais preciosos que pedra preciosa. Vocês estão entendendo dos cristãos? Eu não sei que ideia é isso. O apóstolo João ainda estava morrendo ainda. Estava dizendo que as relíquias dos mártires, as relíquias que nós temos de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, são mais preciosas que pedras preciosas. São mais preciosas que pedras preciosas. Isso é extraordinário. Vou dar uma história para vocês rapidinho. Santa Potamiena. Eu amo isso também. Potamiena foi uma virgem muito bonita, que também se declarou cristã e foi conduzida ao Coliseu para ser martirizada. Enquanto ela era levada para o Coliseu, um soldado chamado Basílides ficou no encargo de cuidar dela, de não deixar que ninguém matasse ela antes do tempo. Mas ele via a pureza dela, como ela confessava Cristo, a santidade dela. Ele ficou maravilhado com aquilo. E ele acabou se tornando cristão. E aí ela falou uma fala, que foi a fala que mudou a minha vida. Ela falou o seguinte: ela exortava a ser corajoso, e ela disse: quando eu morrer, eu irei contra Jesus. E lá eu reclamarei a sua vida. Isso é intercessão de santos, gente. Potamiena morreu com a certeza absoluta de que ela iria para a glória, de que ela estaria na presença de Cristo, que ela poderia, não era pedir. Reclamar significa exigir. Ela está dizendo: eu vou exigir a sua vida. Sabe o que aconteceu? Uma vez o Basílides já estava preso, ela foi martirizada. E quando ele estava na prisão, ele numa noite que ele estava dormindo, ele teve um sonho. Potamiena apareceu para ele no sonho. E Potamiena disse para ele que tinha estado na presença de Cristo e que ela tinha conseguido a graça. Ela pediu uma graça e ela conseguiu essa graça. E ela falou: daqui a 3 dias eu recebi graça. Sabe qual foi a graça de uma vez? 3 dias depois, ela foi decapitada por testemunho de Jesus. E bateu foi o céu. E ele venceu. Essa é a graça que ele fazia nessa vida. Ela conseguiu a vida eterna para mim. Quando eu li a história de Potamiena, eu simplesmente chorei. Toda vez que eu conto como é que chorar, eu fico segurando as lágrimas, porque essa história para mim é um exemplo de fé extraordinário. A pessoa cria a tal ponto de entregar sua vida e de dizer: quando eu estiver no céu, eu vou exigir a sua vida para Cristo, porque ela sabia quem ela era, ela sabia que Cristo a ouviria e que ela seria atendida. E aí Dionísio é um cristão que está contando a história dela. Ele vai falar o seguinte: ele vai dizer, deste modo, nossos santos mártires, agora sentados ao lado de Cristo, partícipes do seu reino, que julgam com ele e com ele proferem a sentença. Isso está escrito no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Nossos santos, eles não estão só no céu, eles estão no céu, reinando e julgando com Cristo. Nós seremos julgados pelos santos do Senhor. O julgamento não vai ser só Jesus, não, gente. O julgamento vai ser todos eles, que são perfeitos na fé. Santo Antão foi um monge do deserto, viveu mais ou menos no ano 230. Ele foi um monge muito espetacular, teve várias visões. E em uma de suas visões, ele viu um monge, outro monge que tinha falecido, chamado Amon. Ele viu exatamente quando ele morreu, estava a 30 dias de distância dele. Ele viu a alma de Amon subir ao céu. E ele disse que viu os santos anjos, santos do Senhor, e o receberam nos mares. E ele fala: gente, vivam a santidade, sejam santos, amem a Cristo, sejam conhecidos e familiares dos santos, ao ponto de que quando vocês morrerem, os santos venham nos receber nos ares, como familiares e amigos, porque você viveu uma vida em que você foi familiar, você foi amigo dos santos, não porque nós os adoramos, mas porque eles foram
eu quero dizer para você que você não está só. E é muito mais fácil a gente viver a fé quando a gente não está só. Hoje, quando eu vou rezar, eu não falo só com Jesus. Hoje eu peço ajuda. Hoje eu sou mãe. E eu era órfã de mãe. Não de uma mãe biológica, de uma mãe terrena, eu não mãe terrena. Mas eu era órfã de uma mãe espiritual. E quando eu entendi o papel dos santos, eu entendi quem era Maria. Eu olhei para Maria e eu falei, não sou mais órfã. Hoje eu sou mãe. Então muitas das minhas orações, às vezes eu estou olhando para Deus, aí eu não quero mais de Jesus, estou falando com Deus, daqui a pouco eu olho para Maria, mãe, você foi mãe, você entende o que eu estou sentindo, gente. Eu falei assim, olha, mãe de Jesus, se Contamina disse que ia exigir a Nativa Vírus, imagina que a senhora não pode fazer. Mãe, ontem eu passei por isso. Ontem eu sentei para orar, para falar com Deus, porque eu tinha imagem de Nossa Senhora da Perpétua Socorro e a imagem de Jesus. Eu estava falando com Jesus, já tinha falado dos meus filhos, aí já deu uma Maria. E aí eu me dei conta de que eu não estou só, e eu falei, Senhor, muito obrigada por me estar com ele, por ser católica. Meu Deus, por que me escolheste para me fazer católica? Os católicos não têm ideia da maravilha que é essa fé. Sabe o que é você batalhar com uma multidão de gente que foi perfeita, que está ali, só para ti, só para te auxiliar na sua salvação? Isso é extraordinário, gente. Tem uma música de Deus que fala assim: só quem já foi órfão sabe o valor de mãe. Ele era, acho que ele era evangélico, ele escreveu essa música e eu falo, Senhor, só que eu já fui órfão. Sabe o valor de mãe? Hoje eu sei que eu tenho uma mãe que pode conseguir todas as graças, porque ela é mãe do nosso Senhor Jesus. Claro que quando eu me tornei católica, depois desse tudo, já estou imaginando. Foi muito difícil se tornar católica. Ser católico não é fácil. É muito mais difícil que ser evangélico. E aí eu falei, vou perder todo mundo. Perdi todos os meus amigos. Perdi toda a comunidade que a gente convivia, que era a Igreja Batista. Muitos amigos deixaram de falar comigo, deixaram de me seguir no Instagram, deixaram de me ligar, né? Mas o pior não foi as amizades, porque a amizade de Deus não vinha novas. O pior foi a minha mãe, foi a minha família. Porque eles não entendem isso que a gente tem. Eles não entendiam isso que eu tinha descoberto. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, você estudou tanto para virar idólatra de Maria, né? Estudou tanto para virar idólatra de santos. Estudou tanto, e ele me botou lá no chão, né? E eu ia fazer o quê? Se ela não estava lá com a minha. E aí eu quero chamar Tiago para a gente tocar uma música. Antes disso, tem uma música de Santo Agostinho, ontem foi dia de Santo Agostinho. Vocês sabem, né? Ontem foi dia de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um nome extraordinário. E ele escreveu um texto de amor a Jesus. Porque Santo Agostinho também nunca foi católico. Ele não nasceu católico. Santo Agostinho, ele era de uma heresia. Eu esqueci o nome da heresia que ele participava agora, gente. Ele era de uma heresia, esqueci o nome agora. E ele tem um encontro com Cristo. E ele fala no livro Confissões que ele procurava a verdade em todos os lugares, mas ele não imaginava, ele não aceitava que a verdade poderia estar na Igreja Católica. Ele fala que isso passava, a Igreja Católica até a verdade, não. E aí ele descobre a Igreja Católica. É da Igreja Católica ele consegue entender a palavra de Deus. E ele escreve uma música. Não sei se vocês conhecem, meninos, acho que não. Se chama Tarde Te Amei, do Estênio Márcio. Eu vou cantar só porque é como eu me sinto depois que eu virei católica. Apesar de minha mãe hoje me considerar uma ateia, minha mãe hoje acha que ela nem fala de Jesus comigo. Virou assunto proibido. Apesar de meus familiares só suportarem, apesar dos amigos que eu perdi, apesar de tudo que eu tive que renunciar e recomeçar, ele fala assim, o filho Marcos, ele pegou o texto exato de Santo Agostinho que transformou na música. E é quando eu me sinto que Santo Agostinho se tornou católico tarde da vida dele.
Jesus vai sacar agora nesse momento, mas eu tenho certeza, meu irmão, que Ele está no seu coração. E você vai adorar todo momento da sua vida. Você vai adorar pelas coisas mais simples, pelo ar que você respira, pelo sol, pelo mar, pela água. Nas dificuldades, você vai adorar a Jesus. Nas alegrias, você vai adorar a Jesus. Você estando de pé, você vai adorar a Jesus. De joelho, você vai adorar a Jesus. Porque Ele é o centro da sua vida. Você sabe que Ele estará com você a cada momento. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas para a nossa igreja. Palmas para os santos. Palmas para Nossa Senhora. Palmas para todos nós que estamos aqui, né, nesse momento maravilhoso. Eu queria que a gente fechasse os olhos e falasse com o nosso Senhor. Senhor, Pai amado e querido, nós queremos agradecer por esta noite. Queremos agradecer por cada vida aqui presente. Senhor, eu entrego a tuas mãos. Cada pessoa, cada alma presente esta noite. Todas as suas famílias aqui representadas. Peço, meu Deus, que essa noite seja uma noite de renovo. Que a gente saia daqui com nossos corações renovados. Que o teu Santo Espírito renove a nossa fé, renove o nosso amor, renove a nossa que essas palavras que foram ditas aqui, que não são minhas, são tuas, são de Porcameira, são de Policarpo, são da Igreja das Minas, são dos teus primeiros santos, que elas ecoem para sempre em nossos corações. Aumenta a nossa fé, dá-nos uma fé firme e uma crença irremediável, uma crença que vai tirar a gente de que um dia estaremos na tua presença, junto, louvando com todos os santos, por toda a eternidade. Que o Senhor nos capacite para que um dia a gente possa alcançar a plenitude da salvação. Santifica-nos, Senhor. Prepara-nos para este grande encontro. Que nós sejamos amigos e familiares de todos os santos, para que eles, no dia de nossa morte, venham nos receber e nos amar. Obrigada, Senhor. Nós somos teus. Eis-nos aqui. Usa-nos conforme a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, minha irmã. Obrigado por você vir.
nos compartilhar esse testemunho de vida conosco, do seu conhecimento. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, que você saia dos quatro cantos do seu mundo, do nosso mundo, anunciando a boa nova através do seu testemunho de vida, do seu testemunho, da sua sabedoria, através do Instagram, né? Quem quiser seguir ela, fala aí para ela. Então vamos para cá, vamos para cá, nossas casas, né, que o Senhor nos acompanha. Amém? Estaremos sempre nos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada, os santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada.